O primeiro ETF que distribui dividendos chega à Bolsa de Valores. A gente tem uma parceria da Nubank aqui com a Bolsa de Valores lançando esse índice de dividendos com a remuneração mensal, que nesse momento abriu R$ 100,17 aqui. A gente pode ver que a cota custa mais de R$ 100. Será que vale a pena a gente estar colocando o nosso capital para trabalhar aí dentro desse ETF aí com remuneração em dividendos mensais? Vamos entender as regras e as ações que tem dentro aqui, dentro desse ETF, porque vocês me pediram, Silas, urgente, pode falar sobre esse novo ETF de dividendos da B3? Posso, vamos falar aqui sobre isso hoje. Silas, você aluga suas ações? Vamos falar sobre isso. Ô Renato, aqui ó, Copasa, vale a pena aportar para a Previdência? Vamos fazer uma leitura aí de como que está a Copasa nesse momento. E também, ó, Silas, o que está acontecendo com a Copasa que está caindo tanto? Então vamos falar sobre isso. E também uma informação muito importante, talvez seja a informação mais importante desse vídeo, o IGPM ele volta a subir positivo para as ações de Taesa. O próprio cenário que está se desenhando agora é muito positivo para as ações de Taesa, tá? E a gente vai entender aqui pela relatividade, pelo passado, quanto que ela pagou de dividendos aí no período ruim, quando o IGPM veio ruim, e quanto ela pagou aqui de dividendos em 2019, que a política ali, ela pagou 59%, 60% de dividendos. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative as notificações e vamos aqui iniciar o nosso vídeo. Deixa aí nos comentários qual ação você gostaria que eu trouxesse aqui para a gente falar um pouco. Então vamos lá, a Nubank aqui lança junto com a B3 esse índice de dividendos, aqui é um ETF com uma remuneração mensal. Índice é o primeiro derivado aqui do Ibovespa, da B3 em 55 anos. A gente vê aqui ó, que a negociação começou hoje, no dia 29 aqui de setembro, e hoje ela não chegou a subir tanto, né? Então iniciou a R$ 100, aos 113, fechando aqui nesse exato momento, então não subiu tanto. Então, ó, Ibovespa Smart Dividendos, feito em parceria com a Nubank, é o primeiro índice derivado do Ibovespa. E sua carteira incluirá empresas listadas nele que se destacam por pagar dividendos aos acionistas. Então, o critério para entrar aqui no Ibovespa, do Ibovespa Smart Dividendos é aí a empresa pagar dividendos. Então, quanto mais a empresa pagar dividendos, esse é o critério para entrar aí dentro desse ETF. A gente vê aqui, ó, as empresas não podem pagar de vez em quando para entrar na carteira. Elas precisam ter constância no pagamento, disse aqui o gerente de índice da B3. As companhias consideradas serão aquelas que pagam os maiores valores de dividendos em relação ao preço da ação. Aí já tem um problema, né, pessoal? Ó, as companhias consideradas serão aquelas que pagam os maiores valores de dividendos em relação ao preço da ação. Às vezes temos aí uma faca caindo. O que é uma faca caindo? O preço da ação caindo e aquele dividend yield começa a ficar alto. A ação está com um problema, seja ela aí seja commodity ou qualquer outra ação, a gente tem isso na Bolsa de Valores, e aí ela dá aquela atratividade de 20%, 30% de dividendos. Então, se esse é o que eles vão escolher, aí já tem um problema, na minha visão. Que seria isso. Esse critério também será utilizado para ponderar o peso da ação na carteira, além da recorrência e a menor oscilação nos proventos pagos. Isso significa que terão maior peso na carteira as empresas que pagam aí, maiores valores proporcionais com frequências e valores aqui constantes ao longo dos anos. Os principais índices da Bolsa aqui de Valores do mundo, a final do pregão de amanhã, a pontuação do índice será divulgada pela primeira vez na segunda-feira aqui no dia 2 aqui do 10. Será possível acompanhar a variação da sua cotação nos terminais aqui em tempo real. A carteira será recomposta aqui aí em 4 meses, assim como o Ibovespa original. Então, a cada 4 meses aí, a gente vai ter mudanças nessa carteira, olhando para aquilo que foi falado. Dividend yield alto entra aqui na posição aqui desse ETF. E aí a gente tem Taesa, Vivo, BB Seguridade, Santander, Engie aqui, Itaúsa, Banco do Brasil, Bradespar aqui, temos a CEMIG, Copel. Dentro de todas essas, o peso aí, ó, correspondente de 5,8%, então bem diversificado, só que tem alguns problemas. Numa carteira de dividendos eu não colocaria Bradespar e não colocaria Vale junto. Então, isso seria a minha estratégia de investimento.
Só que aqui eles colocaram. Então, nesse momento, uma análise assim mais criteriosa, estou vendo que Bradespar tem aí possivelmente 800 milhões ali a pagar, a projetar. Então, os dividendos tendem a ser menores aí nos próximos 12 meses. Então, tem que ter um pouco dessa dinâmica para administrar um fundo. Só que eles estão falando que vai ser quanto mais a empresa pagar e a cotação do yield estiver mais alto, 20%, 30%, entrará aí dentro desse ETF. Outra que eu acho que está aqui muito acima do valor justo, Copel, dentro aqui, não tem carteira, eu não tenho aí Copel em carteira. E aí Marfrig também aqui, ó, e também temos a Cyrela aqui junto dessa carteira aí, em 4 meses aí vai aí modificar. Então, serão criados esses 2 ETF, primeiro esse que vai trazer os dividendos mensais, e o segundo aqui, ó, o segundo código aqui, podemos ver, é o NSDV11, aí ele não vai pagar o dividendo, ele vai reinvestir. Então, no caso, eu acredito que esse ETF seja mais atraente do que o próprio do dividendo, aqui por causa dessa tomada de decisão, dessa escolha, aí de escolher a que está pagando mais naquele momento. Talvez a cotação caia por algum fundamento. E aí precisamos sempre estar aqui de olho para entender. Então, Herbert, na minha visão aqui, esse ETF aqui de dividendos, ele não chega a ser tão bom, porque a gente tem também a rentabilidade dele aqui, ó, que eles deixaram aqui para a gente, ó. Do Smart Dividendos da B3, ele possui 21 empresas com validade até 29 de dezembro de 2023. E o rebalanceamento a cada 4 meses. Segundo a B3, caso existisse desde 2013, o índice teria acumulado uma valorização de 142%. Então, se você colocou R$100 aí neste ETF, aí R$100 mais 142% daria R$242 até o final de agosto. Então, você teria multiplicado aí seus R$100 para 242%. Completando aqui, por isso eu falei que não é tão atraente, porque quando eu pego aqui a rentabilidade do meu patrimônio nos últimos 2 anos, ó, em ações aqui, quando a gente pega o último pico aqui, deu 55%. Então, em 2 anos, 55%, se eu replicar nos próximos 2 anos mais 55%, vai ser 110%. E aí, se a gente compara com um ETF desse, fica no chinelinho, né? Mas para quem não tem uma estratégia definida, uma estratégia montada, tudo isso pode ser bom. Agora, aí para quem já tem uma estratégia, já faz a sua própria estratégia aí que dá certo, na minha visão, não é bom. É ruim demais. Então vamos aqui, ó, vamos continuar. Temos aqui, Silas, você aluga suas ações? Sim, eu deixo lá na corretora ok para alugar, tá bom? Então eu não tenho problema quanto a isso não. E entra ali 1, 2, 3, 4 centavos aí e a gente vai fazendo a bola de neve crescer. Então, passo a passo, você tem que entrar aqui na corretora, você tem que enviar ali para o suporte ali e que você quer alugar suas ações e liberar para eles deixar aí alugar, tá bom? E aí, automaticamente é alugada. O Renato, Copasa, vale aportar para a Previdência? Silas, o que está acontecendo com a Copasa? Então, vamos entender aqui. Primeiro, setor de saneamento, um setor que a gente precisa, né? Então, no caso, um setor aí com uma perenidade, porque a gente precisa do setor de saneamento, tratamento de água também. A gente vê aqui a Copasa, nesse momento, pagando 10% de dividendo, a gente vê que é um dividendo atraente. O que a gente precisa ver se há uma recorrência, olhar os últimos 10 anos, ou 5 anos aí, ó, podemos ver que ela vem pagando em todos os anos, ó, 2006 a 2015, que foi um pequeno dividendo, e agora 2023. Então, todos os anos tem uma recorrência de pagamento de dividendos. Então, seria, sim, na minha visão, para aí uma carteira previdenciária, sim, tá bom? Até tem um pouquinho de Copasa nesse momento na minha carteira. Silas, o que está acontecendo com Copasa, né? Podemos ver, pessoal, que ela chegou a bater R$21, depois caiu aqui para cerca de R$16,74, abriu um gap aqui, um gap de alta, podemos ver que fechou aqui a R$17,26 nesse momento. E na minha visão, é sobre os dividendos, tá? Que o mercado está batendo nela. Por quê? Porque a partir do momento, ó, que ela anuncia no mês 9, aqui de 2022, ela só vai anunciar o próximo dividendo aqui, ó,
em março de 2023. Então temos praticamente 6 meses aí sem anúncio de dividendos, o que faz o mercado a realizar a posição, ó. Caiu 17, 18% aqui as ações da CSMG3 da Copasa. Na minha visão, é isso que está acontecendo neste momento, que ela já vinha praticamente aí de uma alta, começou a cair, aí chegou aquela notícia da privatização, nesse exato momento, ela disparou, aí caiu, voltou a disparar, caiu. Possivelmente volte aqui para depois buscar aqui essa região de R$16 aqui e 15,50. Na minha visão, um ótimo ponto aí para deixar aí uma opção de compra aí para as ações de CSMG3, tá bom? Então, nesse vídeo, eu acredito que o mais importante seja aí falar da Taesa, porque a Taesa tem aí um problema nesse momento, que é o pagamento de dividendos, por causa do IFRS, né? E quando a gente olha para como a Taesa ela paga os seus acionistas, ela utiliza o lucro líquido IFRS. Por isso que eu gosto muito de olhar o IFRS na Taesa. E podemos ver que em 2017, o IFRS anterior de 2016 era 800, anterior 2015, 900. E quando a gente olha aqui, ó, o IGPM dos últimos 10 anos e coloca ali em 2017, ó, veio negativo. Então, isso impactou no lucro distribuído aqui de Taesa. Aqui de 2017 que caiu, ó. Saiu de 784 para as 593 milhões aqui, que foi distribuído de um lucro líquido de 648. E estamos vivendo isso de novo, mas só que em maiores proporções. Estamos com o IGPM negativo 5%, que não aconteceu nos últimos anos isso, e possivelmente o dividendo é impactado nesse curto prazo, porém o cenário que está se desenhando aí de Taesa é um cenário positivo. Quando a gente olha aqui o IGPM aqui mensal, já chegou positivo 0,36. Se a gente eleva a 12 esse IGPM, a gente tem praticamente 3,4% ao ano de IGPM, tá? Que ajuda aqui na nossa remuneração de dividendos. Por outro lado, a alavancagem dela, e possivelmente ela vá mesmo pagar aqui cerca de 59%, 60% aqui de dividendos, ou 2024, ou deixar nesse momento em 2023 do jeito que está, e não pagar agora em dezembro. Então, tudo isso tem que ficar no radar de quem tem Taesa. Aqui a gente tem o dólar subindo, e o dólar subindo, todas as matérias-primas aí de produção fabril sobe também, porque geralmente a gente compra muita matéria em dólar, e quando a gente olha o Brent subindo também, e aí a gente vê o asfalto ficando mais caro, os combustíveis ficando mais caros, isso elevando a inflação e trazendo um IGPM maior, então aumentando também ali o valor tanto do IGPM, tanto para produção na porta da fábrica, tá bom? Então isso ajuda aí a Taesa, e o cenário que está se desenvolvendo é positivo neste momento para a Taesa. Então, pessoal, como eu disse aqui sobre esse ETF aqui, que não chega a ser tão atraente, porque quando você tem uma estratégia, você começa a realmente multiplicar o dinheiro e ganhar dinheiro, é sobre isso que eu estou falando. Mas nem sempre foi assim. Eu iniciei na bolsa perdendo dinheiro, e aí eu fui alterando as estratégias. E hoje tenho aí ganhos aí há 3 anos aí consecutivos acima de 20%. E no mês anterior, como podemos ver aqui, ó, foi quase R$200 de dividendos que eu recebi, né? Que foi desse mês agora, que estamos no fechamento dele. Ganhei 756 nas posições que eu vendi, deu aquele piquinho de alta, realizei venda, lucrei 756, com os dividendos aqui R$1.000 praticamente, como podemos ver. E também na parte de swing trade, eu ganhei 25 ações de BBDC3, ó, porque eu não tinha BBDC3. E tenho 200 ações para swing trade nesse momento de BBDC3. As 25 que eu tenho aqui foram ganhadas, tá? Ganhadas aí, não saiu do meu bolso, e sim com estratégia, comprando, depois no outro dia vendendo, depois comprando, depois vendendo. Por isso também terei que fazer aí o pagamento da DARF, né, em cima desse ganho que eu tive aí de 756. Mas eu poderia utilizar aí e realizar uma oposição para não pagar DARF, mas na minha carteira aqui, pessoal, eu não tenho nenhuma ação hoje que eu queira me desfazer aí. Então, podemos ver aqui, ó, que eu estou perdendo IRB, Cash, CVC, Usiminas, Santander, Taesa, Aguar3, a Copasa, TRPL. Eu poderia vender aqui o valor do imposto e declarar prejuízo aí e não pagar a DARF, tá bom? Mas só que eu vou pagar a DARF
não quero me desfazer das minhas posições, por isso, aí eu sempre estou analisando onde e como tirar mais dinheiro da Bolsa de Valores aqui com as oscilações. Então é isso, pessoal. Meus agradecimentos a todos. Fiquem com Deus. Deixa eu atualizar aqui. Se inscreva no canal. Todos os dias 2 vídeos. Um vídeo na abertura, 7 da manhã, e um vídeo no fechamento, 18h30, com os fatos, com os comentários que você me deixa, porque meu objetivo aqui é ajudar vocês, tá bom? Meus agradecimentos. Fiquem com Deus. Bons investimentos e até a próxima.